Algumas pessoas me pediram lá no canal no YouTube, eu fico sempre atento, né, com os recadinhos de vocês nas redes sociais, então se inscreva lá no meu canal, me manda mensagem no Instagram também, @eduscarfon, porque eu sempre fico atento nas sugestões de assunto que vocês trazem para a gente. E uma delas foi: Edu, comenta como que vai ser para as televisões, né, nesse ano, para as principais emissoras de TV. E esse é um assunto que eu gosto bastante, né? Eu, como jornalista, acompanho tudo o que está acontecendo, né, na televisão, nos programas. A gente tem visto as coisas mudarem, né? Muita gente falando: a TV está sendo soterrada pela internet, está perdendo a relevância, o rádio também. Nada disso, gente. O rádio continua sendo muito ouvido, né? O nosso companheiro quando a gente está fora de casa, quando está no trânsito. E a televisão também, né? O que acontece é que hoje está tudo mais pulverizado. Então, tem pessoas que consomem conteúdo um pouquinho de internet, depois escutam alguma coisa no rádio ou no Spotify, aí assistem alguma coisa que interessa a elas, né? E antes, a TV dominava todo esse cenário, né? Então, todo mundo ficava ali em função de televisão, acompanhava a programação de uma forma linear, tinha que esperar um programa acabar para começar o outro. E hoje, com o streaming, muita coisa mudou, né? Porque daí nós temos também as Netflix da vida, né? Max, né? Prime Video, dentre outros, né? Que permitem a pessoa colocar o programa que ela quer assistir na hora que ela quer e pronto. Então, hoje deu uma pulverizada e tudo se espalhou. E aí um veículo que era dominante, ele deixou de ser, mas está longe de perder a relevância. A televisão em si continua sendo o veículo mais acessível e plural, né? Sobretudo a TV aberta, né? Que é democrática e que todo mundo pode assistir, que funciona em qualquer lugar, né? Onde quer que a pessoa esteja aí no nosso país. Então a TV continua sendo muito forte, mas ela teve que readequar o modelo dela de negócio, né? Mediante esses novos tempos, uma vez que ela deixou, né, de ter aquele poderio de outrora. E isso está tirando a maioria das emissoras de TV da zona de conforto delas. Ou elas têm de se reinventar, desenvolver uma programação nova, pensar em coisas atrativas, né? Ou ela vai ficando para trás, né? Aquelas que só vendem horários, né, para programas religiosos, né? E que aí coloca um grande apresentador, mas para pegar um horário após um programa religioso, né, momento que a audiência está ali zerada, traço total, esses programas penam e o resultado deles é comprometido. Além também, eu acho, da falta de criatividade, porque você pega antigamente a TV, muita coisa era criada pelos produtores daqui do nosso país, né? Que exerciam o seu lado criativo, inventavam coisas, inventavam quadros, e aí a TV ela tinha um jeito brasileiro de ser feito. Mas hoje a gente vê o quê? Enlatados, né? Então vem esses formatos de fora, nada contra, eu adoro, né? Os Paranormais em 2014 mesmo foi um formato que veio de fora e totalmente inovador. Mas uma coisa também é trazer um formato de fora e aplicar ele algumas vezes, e outra coisa é exaurir o formato, né? O que aconteceu, por exemplo, com o The Masked Singer na Globo, que aquilo foi muito explorado nos domingos à tarde, chegou um momento que não tinha mais novidade, né? Que a gente ficava até cansado de ver. Daí a Eliana, quando muda do SBT para a Globo, ela já cai naquela fria, né? De ter que passar por aquele pedágio para depois conseguir o programa próprio, né? Enquanto isso, estando num programa que ele já estava exaurido, porque já tinha tido ali exibições, né, sob o comando da Ivete Sangalo. E a mesma coisa acontece com o MasterChef, né, na Band, se a gente for parar para pensar também, né, um programa que ele já teve uma vez, duas, três, quatro, edição isso, edição aquilo, agora edição celebridades, e aí fica muito cansativo, né? Sem contar os realities também, mas os realities ainda continuam sendo um grande sucesso, sobretudo os de confinamento, né? Quando se fala aí da Fazenda e do BBB, que começa semana que vem. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre as principais emissoras de TV do país, né? Quais são as perspectivas e vamos fazer uma análise para cada uma delas. Então, a gente vai conversar sobre a Globo, Record, SBT, Band, Rede TV e TV Gazeta, que está acontecendo mudanças por lá também. A gente vai começar falando da Globo, gente. A Globo que é cancelada por muitos, muitos criticam, mas ela continua ali numa posição confortável, né? Se a gente parar para ver, porque
ela é que mais produz, ela é que investe em dramaturgia, embora as novelas dessa época já não tenham o sucesso, né, de outrora, mas ela continua saindo na frente, produzindo coisas para o streaming que ela reaproveita na televisão, produzindo coisas para o GNT que ela reaproveita também na Globo, na TV aberta. Eu só acho muito ruim essa coisa de trazer artistas bons que têm uma força muito grande e deixar esses artistas esquecidos ou colocá-los em projetos que não são da altura deles, como se estivessem ali desidratando, sabe? Vão perdendo força, que nem aconteceu com a Eliana, né? Que foi tão criticado o fato dessa demora para ela entrar no ar e com um projeto que tivesse a cara dela. Agora estão negociando, dizem aí, com a Tiziane Pinheiro, né? Que está recém-saída aí da Record, e vamos ver o que vai acontecer com a esposa do Trali também. Mas muito se fala que na Globo não tem mais espaço na grade para os novos projetos. E aí estão comentando, né, a possibilidade que muitos projetos novos sejam colocados no GNT, funcionando por temporada, como acontece com o programa o Talk Show da Tata Werneck, né, que é o Lady Night, o Que História é Essa, Porchat, e depois, né, eles são reprisados por temporada em momentos especiais ali na linha de shows da TV aberta, da Globo, da Rede Globo. Vamos dar uma olhada, então, o que o tarô tem para a Rede Globo este ano? Como que vai ser o desempenho dela do ponto de vista comercial e também de popularidade, de audiência? Será que a TV Globo vai bem, segundo o tarô, no ano de 2026? Vamos dar uma olhada. Tá, ela não vai enfraquecer, tá? O que acontece com a Globo é o seguinte: há um esforço para fazer coisas novas. Isso a própria carta do As de Paus mostra para a gente, tá? Então, o As no tarô, ele é o número 1. Então, ele sempre traz ali uma tentativa de inovação, sobretudo o naipe de paus, que é ligado ao elemento fogo, que tem a ver com criatividade. Então, eu vejo os executivos, a direção, descontente com resultados, porque o As de Paus é uma carta que fala que a gente busca o novo porque há um descontentamento com o resultado que está tendo. Então, embora eu tenha falado que a Globo ela continua naquela posição de poderio, os executivos, direção, coordenação dos programas, segundo essa carta, estão descontentes com os resultados. Parece-me que já tentaram coisas e não deu, tá? Não tem tido o desempenho, o resultado esperado. Eu estou vendo eles tentando mais, tá? E estou vendo também resultados abaixo, aquém do esperado. É o que a carta aqui do 10 de paus, que vem na sequência, me mostra. Então, muita coisa vai se desgastar, vai se queimar na largada, tá? Esse é um problema que a Rede Globo vai enfrentar esse ano. Ela vai fazer um esforço para trazer novidade para o público, mas muita coisa que ela vai tentar não vai dar certo, não vai agradar. Como a Globo ela tem uma estrutura de ponta, né, ela é muito forte, é uma das maiores emissoras do mundo, ela vai se manter na liderança e melhor do que as outras, não tem nem o que dizer. Tanto é que sai a carta da força aqui para ela, né? E a força é quando a gente consegue se manter firme, forte, tá? Veja que na carta aqui, a domadora de feras, né? Ela tá ali lutando com o leão para domá-lo, né? Então, sempre a carta da força fala de um desafio que não é fácil. A gente precisa de força, de energia, de luta para a gente conseguir dominar o problema. Então a Rede Globo vai conseguir dominar, mas não vai ser fácil para ela e não vai ser um ano de bom desempenho do ponto de vista comercial. Só que como eles são estratégicos, espertos e estão vendo o que está acontecendo, eles vão investindo em outras vias, fora a TV aberta, né? Então a Globo tem a sua própria agência de influenciadores, né? Ela investe fortemente no digital, ela tem o seu streaming, né? E por aí vai. Mas o resultado financeiro tende a ser abaixo do esperado, tá? Agora nós vamos pensar um pouquinho, gente, em Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, né? Uma casa que eu gosto bastante. Fiz inúmeras participações na época do Silvio Santos, agora pós-Silvio, sem ele se tornou mais difícil, né? Porque o Silvio dava um espaço para todos, né? Não havia
nenhum tipo de discriminação, né? Então, todo mundo era bem-vindo, né, naquela época. Agora, as coisas mudaram. Mas a gente tem visto, né, as filhas do Silvio fazendo um esforço muito grande. Parece-me que ali a gente tem um sangue quente, né? Todas estão afim, comprometidas de honrar o legado dele. E uma prova disso é o próprio lançamento do SBT News, né? Que o canal de jornalismo do SBT, né? Que legal, o SBT ele nunca priorizou, verdade seja dita, né? Nos tempos antigos, o jornalismo, se comparado às outras emissoras. Mas hoje a gente tem uma tendência de mercado, quando a gente analisa os números, a gente vê que o jornalismo é o que dá audiência na TV aberta, tá? As pessoas ficam acompanhando, né, os jornalísticos. Então, o SBT, que está ligado em tudo que está acontecendo, decidiu focar sua atenção para um canal específico focado em notícias, que é o SBT News, né, que está aí na TV a cabo, nos canais Fast e no YouTube. Isso mostra que eles estão ali, né, batalhando. Colocaram um reality novo do Boninho, um reality novo velho, né, eu diria, que é o The Voice, que todo mundo já conhecia, na minha opinião também já incrivelmente desgastada a fórmula. Poderiam ter criado outra coisa com o Boninho, como a Casa do Patrão, que está indo agora para a Record, mas não, colocaram um reality que já está incrivelmente desgastado ali, mas deu um resultado bacana, porque o SBT também estava uma emissora esquecida, né, da época da pandemia para cá, muito jogada às traças, né? Então, eles estão a fim de fazer as coisas acontecerem, mas será que vai dar certo? É o que nós vamos perguntar agora. Então, eu quero saber do tarô qual vai ser o desempenho do SBT no ano de 2026, do ponto de vista comercial, financeiro, de audiência e relevância. O que vai acontecer com o SBT? Olha, também não vai ser um ano fácil, tá? Mas vai ser um ano positivo, do ponto de vista financeiro. O SBT vai conseguir melhorar o faturamento nesse ano, tá? Isso aqui é muito claro para mim. É claro que nos primeiros meses do ano, o movimento lá começa sem grandes novidades, que a gente tem aqui a carta da temperança. Então, o que é isso? As pessoas vão esperar mais novidades para este ano do que o SBT vai conseguir oferecer agora no início da temporada de 2026. A carta da temperança, ela é uma carta mais lenta. Então, eu percebo que assim, a expectativa das pessoas em relação à emissora e aquilo que ela vai entregar vai ser maior do que o que ela vai conseguir trazer de fato nos primeiros meses do ano, tá? Mas ela vai estar olhando lá na frente, se planejando, e certamente tem coisas que vão entrar não agora em março, em abril, mas no decorrer do ano, eu diria que segundo semestre, tá? A carta da estrela acena para isso. Ela fala que tem projetos brilhantes para acontecer ao longo do ano, tá? Eu percebo a direção também com a cabeça muito cheia, porque vem aqui um 9 de espadas, em relação à grade, a como administrar conflitos internos, problemas de infraestrutura. Então, vejo eles se desgastando, porque se cobram muito de conseguir reconquistar o segundo lugar de audiência, que hoje é ocupado pela Rede Record, né? Então, há essa cobrança muito grande. E, na verdade, o que a direção precisaria é esfriar um pouco a cabeça, tá? Porque aqui a gente tem um 9 de espadas, viu? Daniela Beirute e companhia. Então, 9 de espadas é uma carta que mostra ali a pessoa meio tensa no decorrer do ano, se cobrando, se questionando se está fazendo a coisa certa e, ao mesmo tempo, tentando mostrar uma imagem forte, né? Ali para a imprensa, para não demonstrar nenhum tipo de vulnerabilidade, está corretíssima acerca disso. Mas é importante se cobrar menos, tá? O que vale é que a tendência, segundo Astros Universo, porque o que o tarot faz é captar as energias, né? De acordo com como as pessoas estão agindo. E mudando isso, muda-se o cenário. Então, de acordo com as perspectivas até o momento, Rei de Ouros na síntese para o SBT.
mostrando uma recuperação financeira. Lembrando que 2025 não foi ruim do ponto de vista financeiro para o SBT, tá? Eles conseguiram ali melhorar as contas deles, as finanças, tá? Isso foi muito claro, foi um acerto do Rinaldi, embora ele tenha sido muito criticado, né? Em relação a corta isso, corta aquilo, porque não tem o que fazer, são outros tempos, não dá para gastar dinheiro como se gastava antes, né? E é claro que o Rinaldi também, por trás dele estava, né, a alta cúpula do SBT, as donas, eu diria, dando o aval para ele fazer os cortes que ele fez, né? Então ele é a figura criticada, mas ele não fez sozinho, a gente sabe, né? Então, na verdade, foi um acerto do SBT da parte de saúde financeira. E nesse ano as coisas, nesse ponto de vista, melhoram para o SBT. Vai conseguir conquistar a segunda posição na audiência? Não, ainda não vai. Mas vai melhorar muito o desempenho. Aquilo que é desconstruído ao longo de um tempo, ao longo de anos, a gente não consegue construir do dia para a noite, reconstruir do dia para a noite. Então tem um trabalho, tudo é processo. As coisas não se transformam, não se modificam do nada. Elas estão acontecendo e leva tempo para a gente mudar depois o cenário, tá? É o que o SBT vai precisar lidar. Mas eu vejo que estão no caminho certo. Agora, gente, a Record, hoje, ela ocupa, na maior parte do tempo, a segunda posição de audiência no ranking, tá? O que acontece com a Record é que, de domingo, ela vai mal se comparado ao SBT, porque domingo é o dia forte do SBT. É o dia que o Celso Portiolli dá um show de audiência, né, com os programas todos envolvendo games. É um dia que a Patrícia Bravanel vai muito bem, em partes também, não só por conta que ela herda o legado do Silvio, que já esquentou esse horário com esse programa durante a vida toda, né? Mas ela também tem o seu mérito, porque ela vestiu ali o programa e está à vontade, tá legal. Então, domingo é o dia da Globo e do SBT, e o SBT dá dor de cabeça até para a Globo. Mas nos outros dias todos, a Record vai muito bem. E a edição última que teve da Fazenda, ela se superou, né? Segundo os críticos, porque o elenco foi muito bem escolhido. Vamos ver o que vai acontecer também, né, com o Big Brother a partir de semana que vem, né, que eles querem superar essa última edição da Fazenda, tá? Que deu o que falar. E consagrou o Dudu Camargo, né? Bom, vamos ver então, Rede Record, o que ela pode esperar no decorrer desse ano de 2026, falando de audiência, popularidade, resultado comercial. Como que vai ser o ano para a Record? O que o tarô nos mostra? Financeiramente bom, hein? Consegue se manter estável. Ela fica no segundo lugar o ano todo, ameaçando a Globo, tá? De cara, 7 de ouros. Isso aqui nos mostra que a Record ela vai conseguir um faturamento além do esperado, tá? O 7 de ouros está relacionado a ganhos extras, coisas que vêm a mais. Quando vem aqui a carta do Imperador, claramente, ó, ela se mantém segura, estabilizada, tronada, tá? No trono. Vai oferecer novidade para as pessoas? Vai. Veja a carta do louco aqui, o arcano 0, aquele que inova. E eu vou dizer uma coisa, ela vai acertar. Diferente da Globo, que em algumas ocasiões vai tentar entregar um novo, vai errar, vai ter que reajustar projetos que já estão em andamento. A Record não. Ela acerta de cara, tá? E vamos lembrar que tem coisa nova que eles já estão anunciando, como o próprio reality do Boninho, né? A Casa do Patrão. Que o SBT bobeou ou não pôde fazer por questões financeiras, a Record foi e pegou. Então, na síntese, rainha de copas para a Record. A Record se mantém reinando, tá? E agradando ao seu público. Olha que coisa boa, né? Então, isso também provavelmente vai esquentar mais aí a cabeça da Rede Globo, e por isso que a gente viu, né, o SBT, eu diria que a Daniela Beirute de cabeça quente ali na carta do 9 de espadas que saiu. Bom, agora a gente vai indo para as outras emissoras
que não estão nesse ranking de primeiro, segundo e terceiro lugar, mas não são menos relevantes, porque produzem coisas de qualidade, tem um pessoal muito bom que trabalha ali, que se esforça pra caramba. Eu vou começar até da Band, gente, porque a Band também não teve um ano muito fácil, né, em 2025. Ela tentou entregar alguma coisa nova quando a Kátia Fonseca sai, trazendo o Léo Dias, né, para o comando do Melhor da Tarde. Ela fez uma movimentação de colocar o Felipe Campos de manhã num jornal, depois mudou ele para a faixa da noite, né, ocupando o Melhor da Noite. Então, ela fez algumas movimentações, né? Investiu no exaustivo, pelo menos na minha opinião, MasterChef, né? Haja vista que hoje já tem canais Fast que passam MasterChef 24 horas por dia, né? Mas assim, o fato é que ela teve de manter horários vendidos para a igreja, né? R.R. Soares aí, né? E aí ela não conseguiu se manter e fechar a conta de modo saudável. A audiência também não surpreendeu, mesmo que tenha tido essas novidades, melhorou, mas não foi nada que tenha surpreendido. E agora ela investe, né, a partir de hoje, entra o novo diretor artístico lá, né, uma nova pessoa no comando, que vai mexer nas peças do tabuleiro, né, com o objetivo de trazer um ano mais saudável para a emissora. Como que vai ser para a Rede TV, para a Band, que disputa diretamente com a Rede TV? Vamos ver, a TV Bandeirantes, ela vai ter um bom ano? Como que vai ser 2026 para ela, do ponto de vista de audiência, popularidade, resultados que ela vai entregar? E essa nova direção, vai dar certo? Vamos ver também, né? Não custa. Ideias novas, vai conseguir manter a estabilidade material e vai conseguir trazer uma melhora de público. O ano vai ser melhor para a Band do que foi em 2025, não há dúvidas disso. Olha aqui de cara o pajem de paus. O pajem, que no tarô é o arquétipo da criança, indica coisas novas, novas ideias. É de paus, ou seja, elemento fogo, tem a ver com criatividade. Então, a Band buscando exercer a criatividade, tá? Ela vai conseguir manter uma posição saudável do ponto de vista financeiro, tá? Porque nós temos aqui um 9 de ouros, então vem projetos novos e novas estratégias, eu diria, do departamento comercial de venda que darão muito certo. Então, quem vai estar à frente do comercial da Band vai conseguir ter algumas sacadas ao longo do ano. E essas sacadas vão devolver, né, dentro do possível, a saúde financeira à TV Bandeirantes. Ela vai ter acertos neste ano. E quem está entrando vai trazer novidade. A Band começa a recuperar a relevância dela, tá? Ela ainda está longe de ocupar uma terceira posição no ranking, mas ela vai se sair muito bem, tá? Eu vejo que ela está longe por essa carta que sai na síntese, que é o 3 de paus. Essa é uma carta que fala ainda de ilusões, de sonhos, né? É uma carta um pouco etérea. Mas a motivação, junto aos resultados positivos que serão obtidos, inclusive envolvendo a saúde financeira, ela vai renovar os ares na emissora do Morumbi, tá? E isso vai deixar até as pessoas que trabalham por lá mais animadas e esperançosas. E eu vou dizer, essa direção artística vai acertar no decorrer desse ano, tá? Cavaleiro de Ouros para o novo diretor artístico aí da TV Bandeirantes, né? Pessoa que vai controlar artístico, programação, né? Que vai estar ali à frente de tudo. Cavaleiro de Ouros é o arcano mais profissional do tarô, tá? Dedicado, que está ali buscando caminhos, abrir caminhos. Então, a Bandeirantes melhora. Isso pode ser preocupante para a Rede TV dentro da nossa narrativa, porque uma é concorrente direta da outra. E a Rede TV passa por uma fase de mudanças, né?
ao sair Marcelo de Carvalho da sociedade junto com a Amilcar e da Alevo, abre-se um espaço, né, ao mesmo tempo para coisas novas, e as pessoas ficam nessa expectativa, será que agora o Amilcar vai investir e vai trazer novidades para a Rede TV? Muita gente aposta nisso. Outros falam, mas ele tem um compromisso grande financeiro, né, uma vez que ele adquiriu a parte do Marcelo de Carvalho. Como investir se tem que manter a estrutura, que não fecha as contas, e ao mesmo tempo pagar a conta com o Marcelo, né? Então depende muito também do que os executivos vão conseguir, né? Quem está à frente da emissora, Andréa D'Alevo, a filha do Amilcar, né? O que ela vai conseguir também aí traçar em meio a essa história toda. Eu tenho um carinho muito grande pela Rede TV, que é uma emissora, acho que foi a emissora que mais me recebeu. Não sei, eu fiz muito Gazeta, né? Gazeta, SBT e Rede TV, né? Mas assim, teve intervalos, né? Gazeta por um período, para, anos, volta, faz mais um período, para. Então teve essas interrupções. SBT pontualmente, né? Mas Rede TV sempre, desde que eu comecei a fazer televisão até os dias de hoje, né? Então tenho um carinho, torço muito pela emissora. Mas vamos ver o que o tarô mostra para ela. Como que as coisas vão fluir para a Rede TV em 2026. Ela vai se sair bem? O que esperar? Do ponto de vista de audiência, ela reage? Vai ter novidades? Financeiramente, como que as coisas vão fluir? Veio uma a mais, vamos deixar aqui para ver qual é a mensagem. Para a Rede TV. Cartas de espadas. Não vai ser um ano fácil, tá? É claro que a gente torce pela mudança. A direção é muito boa, tá? A começar que sai aqui uma rainha de espadas. A rainha de espadas é a figura estrategista do tarô. Então, eu vejo uma figura feminina, mas que está se guiando pela estratégia, não pela emoção. E ela está buscando analisar com cautela para ver o que ela vai colocar e como que ela vai lidar com aquilo que ela tem em mãos. O problema é que as condições, aquilo que ela tem em mãos, não permite com que ela faça muita coisa. Então, o desafio dessa rainha de espadas, ele é muito grande. E isso vai fazer com que, em alguns momentos, ela se sinta incomodada, porque sai aqui um 3 de espadas. O 3 de espadas representa uma leve frustração em meio a querer fazer coisas e testar e tentar, mas não poder, não conseguir, ou porque precisa vender horário, e daí o horário fica comprometido, não dá para pôr outras coisas, coisas novas que se quer fazer não faturam, não atraem. Então, para investir não dá, até pelo que já foi falado, né? Então, eu vejo um ano de dificuldades, tá? Em que a emissora ela vai estar seguindo em frente, né? O 6 de espadas nos mostra isso, mas ao mesmo tempo com a sensação de que a barca está um pouco à deriva, sem saber exatamente para onde estou indo, mas estou seguindo em frente. Volto a dizer, quem está à frente vai estar fazendo um bom trabalho. A questão são fatores ambientais, ou seja, outras emissoras com características, condições em momentos mais favoráveis, tá? Então, na síntese, a carta do carro para a Rede TV. O carro, ainda que seja uma carta de batalha, de luta, de desgaste, é uma carta de vitória. Então, a emissora ela vai se manter, tá? As pessoas falam, será que vai falir? Será que vai vir outro sócio? Não, não vai vir. Quem pegou o comando total não pegou para dividir, pegou para poder ter autonomia para fazer as coisas, tá? Mas nessa fase de adaptação não vai ser fácil, tá? Uma mensagem, eu diria, para a Rede TV é isso, quando sai o imperador, é realmente manter tudo ali sob os próprios domínios, né? Ou seja, manter as rédeas em mãos. Quem adquiriu, conservar, que vai conseguir
mudar a história positivamente, mas ainda leva um tempo. Então, um ano desafiador, tá? Aí nós chegamos na TV Gazeta. A TV Gazeta passou por uma mudança que deu o que falar. Depois de anos nas mãos de pessoas que foram entendendo de televisão no decorrer do processo, mas que não necessariamente vieram de TV. Isso não sou só eu que falo, né? São bastidores. E pessoas que ficaram muito tempo fazendo somente do seu jeito e colocando ali as suas panelas, né? Agora as coisas mudam por lá. E eu acho mudanças muito positivas, porque elas mexem no cenário, trazem novas oportunidades e podem até permitir com que uma TV, uma emissora que perdeu a relevância ao longo do tempo, recupere, que é o que estamos torcendo, né? Porque quem viu TV Gazeta nos anos 90, com bons programas, com bons apresentadores, pessoas de credibilidade, de peso, de força, desconhece a TV Gazeta dos últimos tempos. A verdade é essa. Então, quando entra Juliana Alganarãs, que é muito criticada também em bastidores de televisão, mas que é muito reconhecida pela experiência e conhecimento em relação a produtos enlatados, formatos que vêm de fora, com experiência em produtora, em TV por assinatura. Então, traz um gás novo para a emissora. Agora, vamos ver se esse gás novo vai ser suficiente para que o resultado seja melhor, seja mais adequado. Então, vamos pensar em TV Gazeta e a nossa pergunta é: o que tem para ela no ano de 2026? Como que vai ser em termos de audiência para a Gazeta? Ela vai se sair bem? É a nossa pergunta. Quais são os resultados que vêm para a TV Gazeta? E em termos comerciais, falando de saúde financeira, o que a Gazeta pode esperar ao longo do ano? Uau! Tá, é assim. Ela começa o ano com tudo, entregando, tá? A gente pode esperar que nas próximas semanas novidades virão à tona. Essas novidades vão impressionar, de modo que uma emissora que até então estava sendo pouco falada, ela começa a repercutir mais. Então, nós temos aqui o 6 de paus, que é aquela carta de quando a gente consegue colocar os holofotes sobre nós, tá? Então, eu estou vendo a TV Gazeta sendo mais falada, mais repercutida daqui para frente, tá? Ela vai conseguir fazer com que os colunistas, os críticos, os sites falem mais a respeito dela. Ou seja, ela consegue deixar as pessoas de novo com uma expectativa em relação àquilo que ela vai conseguir entregar. O problema é que a TV Gazeta está limitada. Nós temos aqui um 2 de espadas. Essa é uma carta de limitação. Você veja que tem alguém com 2 espadas na mão, mas aparentemente parado, sem poder fazer muita coisa. Então, a sensação que dá é que temos gás novo, temos capacidade, mas ou não temos condições financeiras, ou não temos espaço em grade, ou não temos ainda um comercial trazendo bons resultados, tá? Então, a TV Gazeta eu vejo nesse ano querendo fazer, mas não podendo, tá? Então, é um ano de alguns sacrifícios para essa direção nova, no sentido de, tem esse projeto, é muito legal, mas eu vejo ao longo do ano que não dá para fazê-lo. Gostaria de fazer determinada coisa, mas não tem como eu fazer. Então, quando sai um 9 de paus aqui, é onde eu vejo a Gazeta tendo que sacrificar algumas questões ou deixar para um outro momento. E aí, na síntese, o 3 de espadas mostra que quem está à frente vai ter um pouco de desconforto ao longo desse ano, tá? Em relação às limitações. Mas ela consegue
uma retomada de relevância. Repercute na audiência? Sim, repercute, de modo leve, miúdo ainda, tá? Mas repercute, tá? Começa a crescer. Vai ser um resultado em termos de audiência, a temporada de 26 melhor do que foi a temporada de 25, tá? Então, já temos um avanço. Saúde financeira ainda não, mas é um processo, né? Como já foi falado aqui hoje. Gente, e aí? O que vocês acharam dessas previsões para as emissoras de TV? Você que está vendo no YouTube, porque esse vídeo vai para o meu canal, né, em seguida, deixa para mim nos comentários. Você consome TV aberta? Quais canais você assiste? Eu quero saber. O que você acha dessas emissoras que foram faladas? Conta para mim. Aliás, você que está assistindo pela TV, vai lá e se inscreva no canal Edu Scarfon Oficial. Deixa o seu like nesse vídeo, comente e ativa o sininho para você receber notificações, porque vem muitos vídeos novos aí semanalmente, tá? Agora no canal, falando sobre o universo da televisão, famosos, previsões através do tarô, além também das dicas da astrologia, mencionando os trânsitos mais interessantes, horóscopo, a nossa conversa com os signos, tudo isso sendo postado para você no canal semanalmente. Bom, para você marcar um horário comigo, também o WhatsApp é o código 11 97374 5755 e me siga no Instagram, @eduscarfon.